Olá pessoal, meu nome é Douglas Freitas e hoje nós vamos estar iniciando o nosso primeiro vídeo falando sobre colorimetria sem erro. Primeiramente eu quero começar falando sobre a estrela de Oswald, que é muito importante na nossa primeira etapa, né? A estrela de Oswald ela foi desenvolvida dentro da colorimetria para facilitar a vida do profissional entender sobre o fundo de clareamento, que nós vamos falar com mais detalhes lá na frente. Então, a estrela de Oswald ela é dividida em 3 etapas, né, em códigos numéricos, né, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 6 e ponto 5 e ponto 7. Ela é dividida também em pigmentos e suas nuances. Eu vou estar classificando cada uma delas, né, nas questões numéricas, os seus pigmentos e as suas nuances e as suas importâncias também. Ok? Então, primeiramente eu vou iniciar aqui falando sobre a escala numérica dela e já pontuando para vocês, denominando as partes do pigmento da estrela de Oswald, tá bom? Então, a estrela de Oswald, vocês vão ver aqui no vídeo, ela é bem aparecendo para vocês e colocando as classificações numéricas. Ponto 1, ela se revela com o seu pigmento azul. Ponto 2, ela se revela com o seu pigmento verde. Ponto 3, ela se revela com um pigmento amarelo. Ponto 4, ela se revela com um pigmento laranja. Ponto 6, ela se revela com um pigmento vermelho. Ponto 5, ela se revela com um pigmento roxo. E ponto 7, por sua vez, ela se revela no pigmento marrom. Ok? Agora eu vou falar para vocês dentro de seu pigmento e a sua nuance, como ela se revela na cor. Ela pode se revelar de duas formas, em cor fantasia ou como reflexo. Primeiramente, eu vou falar sobre o ponto 1. O ponto 1, como pigmento, ele se revela azul. O ponto 2, como pigmento, ele se revela como verde. O ponto 3, ele se revela como um pigmento amarelo. O ponto 4, o pigmento ele vai se revelar como alaranjado. O ponto 6, ele vai se revelar como um pigmento vermelho. O ponto 5, ele vai se revelar como um pigmento roxo. E o ponto 7, ele vai se revelar como um pigmento marrom. Isso na sequência da estrela de Oswald, né? E nas suas nuances, ela vai se revelar como seus reflexos, né, dentro dos seus pigmentos. Por exemplo, o ponto 1, ele não se revela como um pigmento azul, ele vai vir como um reflexo cinza. E, sequentemente, o ponto 2, ele vai vir na sua nuance, ou seja, o seu reflexo, ele irá se revelar de uma forma irisado ou mate. Eu vou falar para vocês depois detalhadamente sobre essa questão do irisado, né? Em certas marcas, determinadas marcas, se trabalha a parte irisado como violeta, não seguindo a questão da estrela de Oswald, porque a estrela de Oswald, a sequência dela segue-se como um pigmento verde e sua nuance mate. Ponto 4, ele se revela como um pigmento alaranjado, porém, a sua nuance, o seu reflexo vai se revelar de forma acobreada. O ponto 6, ele vai se revelar com o seu reflexo ou a sua nuance vermelho mesmo. E o ponto 5, por sua vez, ele vai se revelar com a sua nuance acaju. E o ponto 7, marrom. Bom, pessoal, agora, depois de nós atentarmos à estrela de Oswald, nós vamos agora aprender um pouco sobre o fundo de clareamento. O fundo de clareamento ele está ligado as três cores primárias que nós temos
dentro da estrela de Oswald. Então, antes de nós começarmos a trabalhar todos os pigmentos e as suas nuances, precisamos entender a importância do fundo de clareamento na colorimetria. Então, pessoal, a estrela de Oswald, ela tem a sua sequência das cores primárias e secundárias. Lembrando vocês que as primárias, elas não podem ser criadas, diferente das cores secundárias, que são criadas através de duas cores primárias, né? A união de duas cores primárias. Por exemplo, o azul, se você misturar com o amarelo, nós teremos o verde. Se nós misturarmos o amarelo com o vermelho, nós vamos ter o alaranjado. Se nós misturarmos o azul e o vermelho, nós teremos o roxo. E se nós misturarmos as três cores primárias em pigmentos de quantidades iguais, nós vamos ter o marrom. Dentro do fundo de clareamento, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar as três cores primárias para podermos entender a sequência das colorações no cabelo, nas misturas das três cores primárias com as secundárias ou com as próprias cores primárias dos tubos cosméticos, tá ok? Então, o fundo de clareamento, ele se divide em 3 etapas. Eles são divididos em melaninas, que são chamadas de eumelanina azul, tricosiderina vermelha e feumelanina amarela. Nós classificamos isso para podermos entender o fundo de clareamento e o seu poder de clareamento através de um produto oxidante. Também são usados na coloração, que é AOX, água oxigenada, H2O2 na sua composição química, tá ok? Então, para podermos entender melhor sobre o fundo de clareamento e como conhecermos o fundo de clareamento, entender como nós podemos saber qual fundo de clareamento está no cabelo do meu cliente, primeiramente eu preciso entender o que é altura de tom. A altura de tom, ela se revela numa escala convencional que vai de 1 a 10, aonde o 1.0 é o preto, o 2.0 é o castanho escuríssimo, o 3.0 é o castanho escuro, o 4.0 é o castanho médio, 5.0 é o castanho claro, 6.0 é o louro escuro, 7.0 é o louro médio, 8.0 é o loiro claro, o 9.0 loiro muito claro e o 10.0 loiro claríssimo. E como que nós vamos classificar isto dentro do fundo de clareamento? A altura de tom, ligando a altura de tom ao fundo de clareamento. É o seguinte, essa escala convencional ela se divide em 2 etapas, cores granulosas e difusas. As cores granulosas são cores mais escuras, que ela pode ter numa escala convencional de 1.0 até o 5.0. A partir do 6.0 em diante até o 10.0, nós consideramos a parte difusa do cabelo, ou seja, a parte mais clara. Então, pessoal, unindo o fundo de clareamento à altura de tom, depois de eu ter explicado para vocês as 2 divisões, as granulosas e as difusas, como que eu vou definir isso através de uma tabela de cor? Bom, simples. Através da tabela de cor, eu vou ter a altura de tom, onde ela é classificada através das bases. Tudo que termina em 0. Todo número depois do ponto que termina em 0 são considerados base. Ou seja, ela pode ser revelada de forma natural ou cosmética. Bom, se eu tenho o 1.0 como exemplo, para eu poder achar o meu fundo de clareamento, ela vai estar numa escala de pigmento azul. E para poder abrir um cabelo, abrir que eu digo, se eu quiser fazer mechas nesse cabelo, ou clarear esse cabelo através de uma coloração cosmética, o que eu vou poder fazer? Como que eu vou saber quantas casas ou o poder de clareamento que eu vou ter
para poder abrir esse cabelo? Simples. Através do fundo de clareamento e através da minha base, eu vou poder saber qual AOX utilizar, se eu vou precisar usar o pó descolorante, ou se eu irei precisar usar a coloração cosmética, ok? Como eu falei para vocês, o 1.0 é o preto, onde se revela um pigmento azul. Se eu quiser abrir ele, ou seja, fazer mechas ou colorir esse cabelo para um tom, exemplo, né, 3.0, eu vou precisar abrir um 1.0, vou precisar ter um poder de clareamento em cima da minha base, 1.0, 2.0, 3.0. Então eu tive um poder de clareamento de 3 casas. Então isso significa que eu poderia estar utilizando AOX de 30 volumagem. Mas, colocando para vocês aqui a questão da ciência, em questão a manipulação do produto, o poder de clareamento em cima de um cabelo com o seu pigmento azul no fundo de clareamento, ele não vai ter o mesmo poder de clareamento em um cabelo mais claro, mais difuso. Ou seja, ele pode sempre abrir de meio a um tom a menos. Então eu não vou ter uma cor exata daquela base 3.0. Então eu precisaria usar um OX de 40 volumagens. Isso aqui só foi um exemplo para vocês entenderem a questão do fundo de clareamento mais granuloso. Quanto mais escuro, quanto mais pigmento escuro ele tiver entre vermelho e azul, mais difícil fica de poder clarear ele de uma forma cosmética ou até mesmo utilizando o pó descolorante e a sua água oxigenada, tá bom? Neste mesmo conceito, eu vou também passar para vocês a questão de um cabelo mais claro. Por exemplo, um 6.0, que é um loiro escuro, fica mais fácil de eu conseguir abrir ele para um tom mais claro, exemplo 8.0. Então eu tenho aqui um 6.0, o poder de clareamento será num 6.0, depois eu pulo para o 7.0 e chego ao 8. Então eu precisei clarear aí 3 casas, do 6 ao 8 eu clareei 3 casas. Então, se eu for precisar fazer mechas nesse cabelo, simplesmente o OX de 10 ou de 20 pode atender a minha necessidade, porque o poder de clareamento da OX de 10 e de 20 com o uso do pó descolorante, ele se torna muito maior do que quando você utiliza uma coloração cosmética. Numa coloração cosmética, ele vai abrir bem menos do que o uso de um pó descolorante e a sua OX. Eu vou estar reforçando essa explicação quando eu for falar para vocês sobre o poder de clareamento. O poder de clareamento eu vou poder estar falando mais à frente deste vídeo, que eu vou falar com mais ênfase, dando mais explicações para vocês, falando sobre as oxigenadas. Bom, já que você entendeu um pouco sobre o fundo de clareamento, a estrela de Oswald, os seus pigmentos e as suas importâncias, fica mais fácil de alcançar uma coloração mais perfeita, uma cor mais exata. Bom, tem pessoas que definem a coloração como uma matemática exata e outros com probabilidades. Porém, eu englobo tudo isso na colorimetria. Eu englobo que a coloração, quando você estuda ela e tem um conceito mais aprimorado, você consegue chegar mais próximo à cor desejada que a sua cliente quer, ou até mesmo a coloração exata que a sua cliente escolheu através desses conceitos, né, sobre a estrela de Oswald, os seus pigmentos, as suas nuances e o fundo de clareamento. Falando sobre a altura de tom, eu quero enfatizar para vocês que dentro dessa escala de 1.0 até o 10.0, nós também temos os super clareadores, que são conhecidos como 11 e 12. Eu quero enfatizar melhor com vocês a altura de tom e a sua nuance. Eu quero unir a nuance à altura de tom. Como eu expliquei para vocês, dentro da escala convencional da altura de tom, ela sempre termina em 0. Ou seja,
não tem, ela é ausente total de uma nuance ou de um pigmento. Ela só vai revelar o que? A sua altura de tom, a cor que o cabelo se revela. Ele pode se revelar como um castanho, como um loiro ou como um preto. Porém, eu quero falar para vocês as nuances, os reflexos acinzentados, dourados e acobreados, acaju, vermelhos, né? E para isso, precisamos aprender a unir de forma cosmética ou criando também a sua nuance, juntamente com a altura de tom, ok? Então pode existir de fábrica colorações que possam ter as suas nuances, por exemplo, 7.1, a sua nuance ela vai ser acinzentada. Geralmente nós utilizamos o ponto como uma referência. Ele pode vir, as colorações elas podem vir com ponto, barra ou vírgula, aonde ela faz a separação do primeiro número ao segundo número. Por exemplo, o primeiro número se revela como altura de tom, ou seja, 2.0 castanho escuríssimo, 3.0 castanho escuro, 4.0 castanho médio, 6.0 loiro escuro. Por exemplo, se eu tenho o 6.0, eu tenho o loiro escuro. Mas se eu tiver numa coloração cosmética o 6 ponto, o ponto, barra ou vírgula, ele vai ser a minha referência para dividir o que é a altura de tom e o que é a sua nuance ou os seus reflexos, tá ok? Então acompanhem comigo. O 6, ele se revela como altura de tom louro escuro. O ponto como referência para eu saber diferenciar quem é a altura de tom e quem é a sua nuance. Depois do ponto, vai se revelar a nuance, ou seja, se eu tenho 6.1, eu vou ter aqui um tom acinzentado, como o pigmento azul. Eu não posso ver o pigmento azul, mas eu sei que por fábrica ele vem com este pigmento e ele vai se revelar em um reflexo acinzentado. Então eu estou unindo a altura de tom às suas nuances, ou seja, eu estou unindo a altura de tom à estrela de Oswald. A importância de nós termos o conhecimento da altura de tom, as suas nuances, é porque muitas das vezes pode acontecer alguma falha na hora da coloração. Se nós não tivermos esse entendimento e como mesclar as nuances à coloração que o seu cliente quer, ok? Então, vamos à matemática da coloração. Bom, se a sua cliente ela escolheu uma cor cosmética a qual você não tem no seu salão, fica muito simples de você desenvolver essa cor quando você conhece a matemática da coloração. Exemplo, numa escala convencional de 1 a 10, nós não podemos criar nenhum 10, mas as demais cores, ou seja, as demais bases, nós podemos criar somando uma a outra e desenvolvendo a cor que o cliente quer. Isso deve desenvolver muita técnica, porque nós vamos trabalhar com probabilidades e proporções. Bom, explicando para vocês a questão das probabilidades e proporções, eu vou explicar isso muito melhor nas aulas práticas, mas aqui vocês vão conseguir entender um pouco como nós vamos desenvolver de forma técnica a coloração que a sua cliente ela escolheu no seu estabelecimento ou o estabelecimento que você trabalha. Exemplo, a sua cliente ela quer uma cor cosmética altura de tom 8, que é o loiro claro, e uma nuance mate, ou seja, ela escolheu ali um 8.2. Fica simples para eu poder criar essa coloração quando eu também tenho um entendimento do fundo de clareamento. E aí eu uno todas as informações que nós vemos estudando desde o início deste vídeo até chegar ao resultado final. Bom, como eu falei para vocês a questão do 8.2, que é o loiro claro mate, eu vou ensinar vocês aqui a fazer a matemática para primeiro encontrarmos a base. É simples. Quando você
entende que a cliente ela escolheu uma cor que seria o 8.2, você primeiro tem que encontrar a base. O que vem antes do 8? O que vem antes do 8 é o 7. E o que vem depois do 8? O 9. Se nós unirmos o 9 ao 7 e somar isso, nós vamos ter o número 16. E dividido por 2, por que por 2? Porque nós estamos usando 2 tubos de tinta. Pelo fato de nós estarmos usando 2 tubos de tinta, nós vamos dividir essa soma por 2. E aí nós vamos encontrar a sua base, o 8. Porém, não para por aí. Nós temos que encontrar a nuance. E a nuance ela é mate. E o seu pigmento verde. Nós não podemos deixar de enfatizar a questão que a sua cliente escolheu uma coloração 8.2. E para encontrarmos a questão da nuance 2, eu não vou somar, mas eu vou mesclar as cores. Então, nós entendemos que a soma ela só ocorre nas bases, nas pigmentações, nós misturamos as cores. Então, para eu encontrar o pigmento verde, eu tenho que ter as nuances nas suas escalas numéricas, ponto 1 e ponto 3. E aí sim eu vou ter o ponto 2. Baseado nisto, nessas explicações que eu passei para vocês, eu tenho uma coloração 8.2, através das mesclagens das cores e a soma das bases.